Nós já lemos Colossenses no capítulo 1. Eu queria ler com vocês do versículo 21 até o 23, só para marcar essa noite. Então diz assim o texto: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje a gente vai estudar a palavra. Para vocês que talvez não me conheçam, eu sou só um professor de escola dominical. E quando eu digo eu sou só isto, eu não estou menosprezando isso. Eu estou dizendo a vocês que nessa noite eu quero estudar a palavra com vocês. E peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo essa noite, porque quando o Danilo me convidou, eu obviamente fiquei muito feliz por ser a igreja do Ferreira. Quando eu disse para minha mãe que eu ia pregar no Ferreira, eu vou com você. Então, eu fiquei muito feliz por isso, mas é um tema muito difícil. Eu falei para ele, eu vou orar, meu irmão, porque, né, vocês chamam só os Hernandes Dias Lopes, tal, só os tio Nico, tal, só. E aí, quando chama a gente assim, a gente fica realmente com receio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se nós pudermos resumir a carta aos Colossenses, a gente pode dizer que Paulo está tentando dizer aqui pra gente o seguinte: Cristo é suficiente. Há um propósito da carta aos Colossenses que é combater uma heresia que está sendo semeada ali naquela igreja. Os falsos profetas estão dizendo ali que a salvação é alcançada mediante um conhecimento secreto que só os mestres gnósticos tinham. Então, eles vão falar, eu não quero complicar muito essa noite, mas eles vão falar de um espaço místico entre o homem e Deus, e que esse espaço para você chegar até Deus, você precisava de uma espiritualidade que ia crescendo, como se você fosse subindo degraus. Então, a carta tem o objetivo de combater esse sincretismo religioso, porque havia uma mistura de religiões que estava minando o Evangelho de Cristo ali naquele lugar. Havia muito misticismo. Quanto mais místico, mais parecia que as pessoas ficavam vislumbradas, deslumbradas com aquilo. Além do judaísmo, que já era comum ali, e todo o seu legalismo, o que eles estavam tentando semear na igreja de Cristo é o seguinte: olha, Cristo é bom, Cristo é legal, só que você precisa de algo mais. Você pode ser cristão, mas você precisa continuar
na nossa fé raiz, você precisa também se circuncidar. Você precisa observar aquilo que você come. Você precisa guardar o sábado. E aí tentava colocar essas adições à fé cristã de forma que, justamente por isso, Paulo vem dizer: olha, Cristo é suficiente. Lá na carta você vai perceber Paulo dizendo que Deus, que Cristo é a imagem de Deus. Nós cantamos isso nessa noite, não foi isso? Esse imagem, se eu não me engano, vem lá do eikon, que é a palavra grega para o ícone. Quando você tem aí no seu celular um ícone, o que é esse ícone? O ícone, ele é uma representação gráfica daquilo que está dentro daquele aplicativo. Então, Cristo é a representação fiel do Deus vivo. Só que ele é invisível. E me parece que o ser humano tem uma certa dificuldade com o invisível. É por isso que a gente vai pregar em alguns congressos hoje e a gente joga fumaça. Porque o invisível já não é tão legal. Então você precisa daquela nuvem de glória. Então você está pregando e a máquina está lá no fundo. E aí vai ser... Vocês viram um meme na internet que o camarada estava cantando e sobe a fumaça e tem a ver com a música? É mais ou menos o que vai acontecendo. Porque parece que um Deus invisível não nos é mais suficiente. A gente quer de alguma forma materializar, mas Paulo é enfático. Ele é o Deus invisível. Agora, qual que é a relevância disto para nós? Paulo vai dizer no 2:23, capítulo 2, versículo 23, que essas regras, elas têm, de fato, uma aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, com a sua falsa humildade e até severidade para com o corpo, mas elas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Traduzindo isso na nossa linguagem assembleiana, é só capa. Isso você entende, né? É só capa. É um discurso de que para você alcançar a Deus, você precisa fazer algo mais do que simplesmente crer. Crer é muito subjetivo. Crer não é uma coisa que eu faço, que eu vou lá e apareço e as pessoas vêm. Crer é muito íntimo. E o que acontecia em Colossos é muito semelhante ao que eu chamo de humanismo disfarçado de responsabilidade. Parece uma frase muito complicada, mas eu vou desmembrar aqui para você de uma forma mais popular, que é o que me interessa. Eu chamo isso de o evangelho do tem que. Jesus faz, mas você tem que. Jesus faz, mas tem algo que você tem que fazer, senão não dá certo. E essa história de dar certo, a gente chama, de uma forma bonita, de pragmatismo. É o evangelho pragmático. São as pessoas que creem num evangelho funcional, que funciona, que dá certo. E geralmente, essas pessoas têm sempre uma receitinha de bolo. Como é que é? Eu te conto. É mais ou menos assim.
Mas eu estava com uma luta difícil na minha vida, mas muito difícil. Olha, as portas fechou, você estava de branco. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz 7 semanas de jejum. Aí eu fiz 7 minutos todo dia de oração. Às 7 da manhã, às 7 da noite. E aí eu consegui a vitória. Não parece bonito? Não parece um discurso? A irmã já estava dando glória a Deus. Porque é de fato... Não, porque tu tem que fazer exatamente assim. E o irmão da fezinha, ele tá lá nas 7 dias. Deixa eu anotar aqui. 7 dias, o negócio é a 7. O negócio é a 7, porque 7 é o número de... Olha, dá certo. Não, essa aqui eu vou anotar porque dá certo. Essa aqui é forte. E por que isso? Por que essa receita de bolo? É um problema para nós. Porque essa receita de bolo só dá certo se você seguir à risca a receita e se você for um bom boleiro. Boleiro não boleiro. Boleiro de fazer bolo. Só dá certo se você seguir à risca ali a receita e se você for um bom confeiteiro. Um bom boleiro. Traduzindo, esse evangelho, para dar certo, você tem que pagar o preço. E como eu te disse, isso é tão sutil. Isso é tão sutil, que se eu continuasse pregando isso aqui, e eu não dissesse a você, que não tem a ver com o evangelho que nós, assembleanos, acreditamos, você ia dar glória a Deus. Não precisa contar para mim, que eu sei que você ia dar glória a Deus. E sabe o que diz este evangelho? Que há degraus de espiritualidade. Te lembra alguma coisa? Não era o que estava acontecendo lá em Colossos? Como são esses degraus de espiritualidade? Primeiro degrau, você tem que fazer a sua parte, senão não dá certo. Segundo degrau, você tem que pagar o preço, para então chegar ao terceiro degrau, que é onde Deus te abençoa. Parafraseando Paulo, essas receitas de bolo têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que está acontecendo aqui? No fundo, essas pessoas querem o mérito da bênção para poder dizer: eu paguei o preço. Só que eu tenho uma péssima notícia para você que crê assim, com todo respeito. Mesmo Paulo vai dizer a Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel. Meu Deus, isso dá um nó na cabeça de quem crê na meritocracia, Júnior. Mas esse texto não pode... Não, mas não é bem assim, Roger. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria nessa noite. Você acha mesmo que você paga o preço? Não, eu quero que você reflita nisso. Você acha mesmo que você paga o preço? Roger, sabe o que acontece? É porque eu estou ali no grupo de jovens pagando o preço. Pagando o preço para louvar? É porque tu não conhece a Neide? Pelo amor de Deus, primeiro vai te converter, que a Neide é uma bênção. Segundo, que a oportunidade que nós temos de louvar ao nosso Deus. Eu não sei se você viu essa semana, mães atirando seus bebês para que soldados pudessem pelo menos salvar seus filhos. Nesse exato momento, enquanto nós estamos numa igreja bem estruturada,
gostosa de se estar, um banco aconchegado. Tem gente se reunindo em porões para dar glórias ao nosso Deus. Você acha que você paga preço? Você acha mesmo que você paga preço por orar? Aí a carta vai nos apresentar então o Evangelho da Graça. Aí o Evangelho da Graça, diferente do Evangelho do tem que, na graça você não tem que nada. E isso dá um nó na cabeça dos meritocráticos. Aliás, esse é o discurso do ímpio. Você crente, tem que parar de fumar, tem que parar de beber. Crente tem que parar de adulterar. Eu não quero ser crente porque tem que. Mas hoje como é que é a diferença? Júnior, pensa se alguém pergunta para Ellen, você ama seu pai? E ela responde assim, tem que, né? Já pensou? Mas você quer entender a diferença? Se eu te perguntar nessa noite, se você ama o teu pai, basta você rebobinar um pouquinho aí para lembrar nossa época. Basta você voltar um pouquinho aí as imagens e lembrar do que ele tem feito. Aí a tua palavra de amor não vai ser tem que. Eu não consigo ser diferente. Sabe o que acontece na verdade? A gente ainda crê que faz algo especial e por isso recebe a bênção. E tem gente que vai dizer assim, Roger, mas também não é bem assim, né? Você tem que... Quem pensa assim, na verdade está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Me diz uma coisa, o que foi que fez o ladrão da cruz? Que preço ele pagou? Que culto de libertação ele foi? Que testemunho ele deu? Quanto ele deu de dízimo? Tudo que ele fez foi dizer, Senhor, lembra-te de mim. Aquela foi a salvação mais rápida da história. É hoje. Hoje você vai estar... Olha a notícia do Evangelho. Você veio para a igreja, todo bonitinho, de gravata, cheiroso como eu, adorar ao Senhor, e chegou em casa dizendo que este final de semana foi uma bênção. Pagamos o preço de estar ali com Jesus. E o ladrão da cruz, sangrando, fedido, sujo, imundo, foi salvo pela graça antes de você. Jesus liberta o gadareno. Pastor, ele falou assim, me deixa te seguir. Jesus fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso seguir. Jesus fala, não, foi o seguinte, só volta lá para sua aldeia e conta o que aconteceu. Se ele é um desses meritocráticos, ele ia dizer, não, eu preciso pagar o preço. Estou devendo. Então, se o sacrifício de Jesus é suficiente e não tem que, por que a gente faz o que faz? Eu vou te dizer, por que é que a gente faz o que faz? Porque adorar
é a única resposta que eu posso dar diante de tão grande salvação. Senhor, o que te daremos em troca de tantos benefícios? O que eu posso te entregar? Se a salvação é de graça, deixa eu te explicar isso aqui. Quando nós somos alcançados pela graça, lembre-se do que fez o ex-leproso. Quando ele se viu curado, ele não participou de nenhum seminário de adoração, ele não participou de nenhum culto de libertação. Quando ele se viu curado, a única resposta que ele pôde dar foi voltar correndo. A Bíblia diz que ele voltou correndo e pelo caminho ele vinha dando glórias a Deus. Ei, calma, você está muito crente, calma. E quando ele chegou diante de Jesus, sem ninguém mandar, sem nenhum evangelho do tem que, a alma dele disse o seguinte: se prostra, porque você está diante do Deus vivo. Então, por que é que a gente dá o dízimo? A gente dá o dízimo não é para ser abençoado, é porque nós fomos tão abençoados que a lógica, até mesmo a lógica humana, diz para retribuir. Então, se não tem que, por que nós adoramos? A gente não adora para se sentir bem. A gente adora porque Ele é digno de louvor. Ele é digno. Porque nós oramos. Não é porque a oração é a chave da vitória. Tem muito crente dizendo que oração é uma chave, pensando nesse evangelho funcional. Ora para obter, ora para ligar, ora para conseguir. Mas nós oramos não é por isso não. É porque falar com o Pai é o prazer do Filho. É prazeroso. Você consegue entender a diferença? Parece igual. Aquele evangelho que te cobra, que vem um açoite nas suas costas para você adorar, quando ele é dito de uma forma cheia de sofismas, você até engole. Mas o verdadeiro evangelho é esse aqui, puro, simples, de graça. Agora, finalmente chegamos na carta de Paulo. Eu só dei a introdução do contexto. Acho que eu preciso mais pelo menos uns 3 cultos, só para terminar, tá? Mas prometo a vocês que eu vou concluir. Paulo começa a carta chamando os colossenses de santos e fiéis. E a gente tem um problema com essa palavra santo, né? Porque a gente traduz santo por perfeito. Mas a tradução de santo é separado. Então Paulo começa não apenas os chamando de santos e fiéis, mas dizendo que ele sempre agradece pelos colossenses. Mas peraí, como é que a igreja estava passando por uma situação difícil, com as heresias entrando ali no meio, e Paulo agradece? Será que Paulo não estava sendo eufemista? Como é que é ser eufemista? Sabe quando a pessoa vai dizer assim para você, ela quer te dar uma cortada, aí ela te chama lá na salinha, lá no escritório, e fala assim: olha, deixa eu te falar um negócio, você é muito talentoso, você é muito talentosa. Quando começa assim, você já sabe que vem um mais, né? Olha, você é muito inteligente, mas, irmão, quando entra o mas, esquece tudo que vem pra frente, não é aquilo que a pessoa quer falar. O que Paulo está fazendo aqui não é isso. O que Paulo está fazendo
é dando graças por aqueles camaradas, por aquela igreja, apesar das heresias que estavam ali no meio. Paulo vai dizer a respeito dos coríntios, que era aquela igreja bagunçada. Ele vai abrir a carta dizendo: olha, eu dou graças a Deus por vocês. Vocês têm muito conhecimento. Vocês têm todos os dons, isso é maravilhoso. De novo, ele não está sendo eufemista. Paulo está verdadeiramente dando graças, porque ele entendia que aquelas pessoas estavam em processo de crescimento. Agora, eu te faço uma pergunta nessa noite. Se Paulo agradece até por uma igreja bagunçada, por que a gente só consegue ver defeito na nossa? Quando eu era só um adolescente mimado e arrogante, eu recebia carona daquele moço ali, tão jovem quanto eu, que nós tivemos o privilégio de trabalhar na Xerox. E ele me dava essa carona lá de Interlagos. E desde essa época, eu faço como Paulo, eu ouço falar bem de vocês. Deixa eu te falar um negócio. Sabe por que eu estou feliz de estar aqui esta noite? Porque essa igreja tem história. Eu sei que quando a gente está aqui, no meio das encrencas, porque tem encrenca, não adianta vocês me esconderem. Igreja, feita de gente. Igreja perfeita é lá no céu. Não adianta esconder. A gente sabe. A gente sabe que tem as encrencas, as faíscas. Só que é o seguinte, aquilo que nos une é muito maior que as nossas diferenças. Essa igreja tem história, vidas foram salvas neste lugar, congregações foram abertas, o evangelho tem sido pregado, aquela minha amiga foi curada na alma, coisa que ninguém vê, coisa que ninguém nota, porque muita gente ainda quer o palpável, quer ainda aquilo que a gente pode pegar, mas o Deus invisível, o ícone do Deus vivo, cura está aqui neste lugar. E aí Paulo vai dar o diagnóstico daquela situação. Ele vai pesar, né, os prós e os contras. Vai fazer vocês que gostam de estudar uma análise SWOT ali, para saber o bom, o ruim, as ameaças, ele vai fazer. E aí ele faz o seguinte: olha, vocês têm uma tríade aí em Colossos que é maravilhosa. Vocês têm fé, amor e esperança. A fé nos fala da teoria, aquilo que eu creio, que eu sei. O amor fala da prática, daquilo que eu faço. E a esperança é o motivo porque eu creio e faço. Então, eu não faço para receber. É muito comum a gente chamar os crentes para a igreja e dizer assim: venha, para você receber a sua bênção. A gente, irmão, nos últimos dias a gente tem feito cada apelo para o povo vir para a igreja. Venham, estaremos sorteando um mob, iPhone 25, para ver se o povo vem. Mas eu não faço para receber. Eu não faço para Deus me amar mais. Eu não faço para aliviar a minha consciência. Eu faço porque eu creio. E eu creio porque eu tenho esperança de ver a Deus. Agora,
Se você tem essa tríade nessa igreja, uma tríade maravilhosa de amor, fé e esperança, o que falta? Paulo vai dizer. Capítulo 1, versículo 9. Não deixamos de orar por vocês e de pedir, ou seja, tem alguma coisa, tá tudo muito bom, mas eu tenho que pedir alguma coisa por vocês. De pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entenda uma coisa, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês não precisam de mais amor, mais fé, nem de um culto de avivamento para renovar a esperança, porque isso você já tem, isso é muito nobre. Só que você precisa entender que o propósito da carta, toda hora Paulo vai dizer, é pleno, é todo. Paulo está trabalhando com a plenitude. Imagina um copo que precisa ser cheio. Então, o que eu te aconselho nessa noite é para você examinar-se e ver o que é que falta. Porque se você olhar para o copo com um pouquinho mais da metade ali e você achar que está bom, Paulo vai dizer não. Falta preencher. Servir ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças. Todo. Você não pode estacionar. E aí Paulo vai dizer qual é o propósito de se buscar entendimento, sabedoria e conhecimento. Ele vai dizer no versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ei, a única forma de viver de maneira digna, ou seja, que agrade ao Senhor, é tendo conhecimento. Desculpa, eu sei que você gosta de oração, eu sei, conheço essa igreja, eu sei que você gosta de avivamento. Tem os amigos meus que cresceram comigo, Israel, Gilmar, nessa altura da mensagem vocês já estavam tudo pendurados aí nas galerias, glória a Deus, querendo jogar. Só que essa é a única forma de você saber como você pode viver de maneira digna. Então, Paulo vai dar um resumo de como agradar a Deus de forma prática, com 4 gerúndios. Ai, Roger, o que é gerúndio? Lembra do telemarketing. Alô, assim, como eu posso estar te atendendo hoje? Eu vou estar transferindo essa ligação para estar atendendo o senhor. E esse endo é o gerúndio, simples assim. Os 4 gerúndios que Paulo fala: frutificando, crescendo, sendo fortalecido com todo o poder e dando graças. Eu vou resumir bem rápido. 1. Frutifique. Ei, lembra o que João vai falar lá na sua carta? Se você estando em mim, Jesus falando, você não der fruto, você vai ser cortado. Pesada essa palavra, né? Aí Jesus falou assim: vocês querem ir? Pode ir também. Já foi todo mundo embora. Cresça no conhecimento. Sabe o que a gente escuta ainda hoje? Mas é estudo ou pregação? A gente precisa parar com essas bobagens. A pregação tem que ser baseada no estudo, no conhecimento. Chega daquela pregação baseada num emocionalismo barato, que você vem para a igreja na esperança de se arrepiar, porque o arrepio é bom. Só que sabe o que acontece com o arrepio? Você vicia no arrepio. Aí acaba o arrepio, você vai para casa. E aí, bem, como é que foi o culto? Foi bom. Mas o que o pastor pregou? Foi bom demais, foi tão bom que eu não lembro, mas foi bom. Fortaleça-se no poder. Deixa eu te falar aqui, o que Paulo está falando aqui não é o poder que a gente gosta do avivamento. O que Paulo está falando aqui é o poder para vencer o pecado.
E ele vai acrescentar ainda com perseverança e alegria. E no final, ele ainda diz, agradecendo. Ei, eu não sei se você já parou para pensar nisso hoje, mas olha que grande salvação chegou até a nossa vida. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês. É dom. É dom. Em inglês é gift, né? E o mesmo gift é usado para dom e para presente, não é isso, professor? É presente de Deus. E não vem das obras, daquilo que você faz, daquilo que você tem que fazer, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Porque Cristo é suficiente. Agora, eu quero finalizar essa mensagem te propondo uma reflexão. Como saber se Cristo é suficiente para mim? E aí eu quero te propor, baseado na geração alfa, que adora um game, se imaginar num jogo com várias fases. E você tem que passar essas fases. São 4 fases. Na primeira fase, há uma pergunta. Eu creio na supremacia de Cristo? Essa é fácil. Todos nós cremos. Crente, pelo amor de Deus, crê na supremacia de Cristo. Até o ímpio. Por isso que eu estou falando que essa fase é fácil. Porque você vai perguntar para o ímpio, Jesus é bom, né? Ah, Jesus é maravilhoso. Jesus está lá no céu, acima de tudo, acima de todos. O ímpio entende isso aqui. Só que tem a fase 2 do jogo, que traz uma pergunta. Eu aceito a supremacia de Cristo? Nessa fase, o ímpio não passa. E você? Eu te pergunto. Você abre mão da sua vontade para que Ele seja supremo em sua vida? Essa fase não é tão fácil. Porque crer, tudo bem. Mas aceitar, aí são outros 500. Mas eu creio que você, na sua caminhada com Cristo, já alcançou maturidade suficiente para aceitar a supremacia de Cristo. Mas tem a fase 3. Eu me submeto à supremacia de Cristo? Porque submeter-se é diferente de aceitar. Porque você pode aceitar com apatia. Como assim, Roger? Quer saber? Seja o que Deus quiser. Você aceitou. Você aceitou a supremacia de Cristo. Mas se aceitou com apatia. Você até aceita, mas com tristeza. Você até aceita, mas você não agradece. Você até aceita, mas no fundo, você acha que Deus não fez da melhor forma. Deixa eu te falar um negócio. Eu não li isso aqui em lugar nenhum. O Senhor me deu isso aqui ontem à noite. E eu já tenho um pouquinho de tempo aí de carreira. E eu estou debaixo da autoridade do Senhor para te fazer essa pergunta. Porque aceitar, se remoendo, se submeter, achando que Deus não fez da melhor forma, não é o melhor caminho para honrar a supremacia de Cristo. Mas eu creio
que você vai para a última fase. A última fase é uma pergunta. Eu me regozijo com a supremacia de Cristo? Roger, o que você quer dizer com isso? O Senhor deu. O Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Eu tenho escutado muitas pessoas dizerem que você tem que ir para uma igreja que você se sinta bem. Deixa eu te falar uma coisa. Uma nova verdade talvez para você. Você precisa ir para uma igreja que você se sinta mal. Em que você ouça a pregação, olhe para si, se examine e faça assim. Miserável homem que sou. Chega de um evangelho antropocêntrico, humanista, que você sai daqui feito um gigante, porque alguém tenta injetar em você alguém que você não é. O evangelho vai dizer, o verdadeiro da graça, que dos pecadores eu sou o pior. Eu vou bater no peito dizendo: Pai, eu não mereço estar aqui ministrando a Tua palavra. Eu não mereço estar nesta igreja com tanta gente que me ama. Eu não mereço toda essa comunhão. E quando a gente chega nesse ponto, finalmente, nós, pela graça, conseguimos nos regozijar com a supremacia de Cristo em nossas vidas. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, deixa eu orar por você. Deus, eu quero juntamente com a Tua igreja nessa noite te agradecer, porque o Senhor é supremo em nossas vidas. Pai, é muito difícil, Senhor. É muito difícil, Jesus, aceitar a Tua vontade e ainda se submeter e ainda regozijar-se. Meu Deus, como é difícil. Mas eu te apresento, Senhor, a Tua igreja nessa noite da qual eu faço parte e te peço, Senhor, que o Senhor seja supremo em nossa vida ministerial. Que o Senhor seja supremo em nossa vida profissional. Que o Senhor seja supremo em nossa vida amorosa. Só Tu pode nos dar a graça necessária para aceitar a Tua vontade. Somente o Teu Espírito pode fortalecer-nos, dar-nos entendimento espiritual, conhecimento, sabedoria. Espírito Santo de Deus, que nessa noite a gente saia daqui moído, esmagado pela Tua palavra. Pai, que nós saiamos daqui traspassados por esta palavra. Pai, corta em nós todo desejo pessoal. Corta, Pai, de nós toda a nossa vontade. E, Senhor, que a Tua vontade prevaleça em tudo
e em todos para a glória do teu nome. Te adoramos, Espírito Santo. Te louvamos, Jesus, por tão maravilhoso sacrifício. E te louvamos, Deus, por tua entrega do teu único Filho. E te louvamos, ó Trindade, porque o Senhor nos arrancou das trevas e nos trouxe para o reino do teu Filho, o Filho do teu amor. Te adoramos, Pai, te adoramos. Amém. Aplauda esse Deus. Clame para que a sua vontade reine. Clame para que Ele seja supremo na sua vida. Clame porque a vontade dEle é melhor que a sua, é melhor que a minha. A Ele a honra, a glória e o louvor. Deus te abençoe, Deus te abençoe.